Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Nas entrevistas para atendimento fraterno no Centro Espírita, é comum ouvirmos comentários assim: não sei o que está acontecendo comigo, ouço barulhos estranhos, percebo a presença de seres invisíveis, fico apavorado. Dizem que sou médium. Ou então, alertaram-me que os problemas de descontrole emocional e físico que venho experimentando só serão resolvidos quando eu desenvolver a minha mediunidade. E ainda alertaram-me que tenho uma missão a cumprir como médium, e enquanto não colocar a minha mediunidade a serviço de meu guia, não terei paz. Afirmativas dessa natureza, infelizmente repetidas por dirigentes espíritas menos avisados, passam duas ideias totalmente equivocadas. Primeiro, supor que desajustes físicos e psíquicos indicam uma mediunidade a ser desenvolvida. Segundo, supor que somente com o desenvolvimento mediúnico esses problemas serão superados. A mediunidade, que poderíamos definir como a sensibilidade à influência do mundo espiritual, é inerente às criaturas humanas. Todos a possuímos. É o sexto sentido, que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão nos colocam em contato com o mundo dos homens. Há pessoas que, em face de problemas existenciais e físicos, experimentam um aguçamento dessa sensibilidade, com o que passam a experimentar fenômenos mediúnicos. Se não possuem defesas espirituais, até por um total desconhecimento do assunto, podem ser vitimadas por espíritos perturbados e perturbadores que fazem recrudescer os seus padecimentos. O passe magnético, a água fluidificada, as orientações doutrinárias, a par de outros recursos de auxílio mobilizados pelo Centro Espírita e do tratamento médico, recuperam física e psiquicamente o paciente, com o que tenderão a desaparecer os fenômenos mediúnicos que está experimentando. Não é razoável, portanto, encaminhar aos serviços de desenvolvimento mediúnico, às reuniões mediúnicas, pessoas que se apresentam no Centro Espírita para receber tratamento espiritual, porquanto é provável que o seu problema seja de descontrole psíquico e não de desenvolvimento mediúnico. E como é que vamos ficar sabendo? Em princípio é difícil, porquanto a pessoa experimenta fenômenos mediúnicos porque está tensa e nervosa, ou fica tensa e nervosa por experimentar fenômenos mediúnicos. Somente após o tratamento espiritual, uma iniciação espírita através de cursos de iniciação, tanto de espiritismo quanto de mediunidade, e do tratamento médico, será possível uma definição exata quanto à condição psíquica do paciente. Se ele é ou não, se ele tem ou não uma mediunidade a desenvolver. É importante frisar que uma reunião mediúnica, para que seja produtiva, proveitosa, exige uma perfeita harmonização dos participantes, o que não se pode esperar de alguém que comparece ao Centro Espírita para receber tratamento espiritual sem nenhuma noção das responsabilidades inerentes ao intercâmbio com o além. No capítulo 2 de O Livro dos Médiuns, quando trata do método, Allan Kardec proclama que às reuniões da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, ele não permitia a presença de pessoas que não estivessem familiarizadas com o fenômeno mediúnico.
Eu assim procedia, diz ele, consciente de que se essas pessoas comparecessem sem a mínima noção a respeito do assunto, estariam perdendo o seu tempo e nos fariam perder o nosso. O desconhecimento desses assuntos, dessas orientações emanadas da doutrina espírita, leva a práticas mediúnicas que não têm nada a ver com a doutrina espírita. Em modesta residência, num bairro da periferia, uma mulher médium em transe recebe a manifestação de um espírito que atende à aflita jovem. Vim pedir-lhe ajuda, pois a minha vida está complicada. Sou casada há 5 anos. Vivíamos relativamente bem, mas ultimamente meu marido anda muito nervoso, brigamos com frequência, ele não tem paciência com as crianças. No outro dia afirmou que se arrepende de ter casado. Creio que ele anda envolvido com outra mulher. Seguem-se orientações relacionadas com banhos de defesa, defumações, ritos e rezas. Seguem-se outros consulentes. A jovem afastou-se, foi embora, satisfeita, porquanto as suas dúvidas, as suas suspeitas estavam confirmadas e ela receberia ajuda espiritual. Como dissemos, seguem-se outros consulentes. O rapaz que não para em emprego, a senhora que não consegue vender os seus produtos como vendedora, o homem perseguido por crônica conjuntivite, a mulher dominada pela depressão, a jovem que brigou com o namorado. Embora sejam coisas diferentes entre si, problemas diversos parecem originar-se em fontes comuns. Porquanto a todos o Espírito diz mais ou menos a mesma coisa. Inveja, influências nefastas, gente que não quer a sua felicidade. Especialistas em atividades dessa natureza multiplicam-se na periferia das cidades, não raro dentro dos próprios centros espíritas, numa prática tão antiga quanto o mundo. Já ao tempo de Moisés, o povo judeu estava tão viciado em consultar os espíritos através dos oráculos e das pitonisas, que o grande legislador decidiu proibir aquele intercâmbio com o além. Isso sob pena de morte. Aqueles que desobedecessem essa instrução, que se atrevessem a consultar os mortos, seriam defuntados, para que pudessem conversar pessoalmente com os defuntos, já que estavam interessados, através da morte iriam para o mundo espiritual conversar com eles. Voltamos a insistir, ainda que possa parecer repetitivo, não devemos procurar os espíritos a pretexto de solução para problemas corriqueiros e imediatistas. Sempre que o fizermos, estejamos certos de que não seremos atendidos por mentores autênticos. Muitas vezes, os espíritos que se manifestam em reuniões desta natureza, principalmente quando o médium cobra por seus favores ou espera por recompensas, são orientadores sem orientação, que a falta de ter o que dizer aos consulentes dizem aquilo que eles querem ouvir. A mulher desconfiada do marido vai ouvir que ele tem outra. Quem não gosta dos vizinhos vai ouvir que são invejosos, querem o seu mal. Quem não para em emprego vai ouvir que está sendo perseguido. Sem a mínima noção para uma orientação mais precisa, esses espíritos limitam-se a atuar como palpiteiros do além, sugerindo providências que podem até dar certo, como todos os palpites, mas que não resolvem os problemas dos consulentes em definitivo, tornando-os não raro até mais complicados. A propósito, vale lembrar a história daquele homem viciado em procurar um palpiteiro do além nas proximidades de sua casa. O espírito, que estava efetivamente mais para palpiteiro, o orientava precariamente, às vezes acertando, às vezes errando,
Mas o consulente, como sempre, achando que o Espírito é o dono da verdade, se manifesta um que se intitula guia, porque ele sabe tudo e pode tudo. E aceitando os seus fracassos, os seus erros como meras contingências. Mas esse nosso herói, de repente, ele resolveu que deveria receber uma ajuda mais efetiva do guia. Preciso muito da sua ajuda, pai, mas o senhor tem que me ajudar de uma forma bem ampla. O que houve, meu filho? Pergunta o Espírito. É que eu cansei de ser pobre. E o que quer você que eu faça, meu filho? Quero que o senhor me ajude a ganhar no jogo de bicho. Ah, meu filho, mas isso é difícil. Difícil, mas não impossível. Eu sei que o senhor pode. O senhor tem poderes para isso. Por favor, pai, eu cansei de ser pobre. O senhor me dá um jeito na minha vida. E tanto insistiu que o Espírito silenciou durante alguns momentos, como se estivesse consultando os alfarrábios do futuro, e sentenciou: está bem, amanhã jogue no 35.121. O nosso herói, todo animado, passou a mão nas suas reservas financeiras, nas suas economias, tomou um dinheiro emprestado no banco, pediu dinheiro emprestado aos amigos, pegou a joia de estimação da sua esposa e a penhorou, vendeu o automóvel, fez uma bela de uma bolada e jogou tudo no 35.121, consciente de que iria resolver para sempre os seus problemas financeiros. À tarde, em ansiosa expectativa, acompanhou pelo rádio o sorteio da Loteria Federal que correspondia ao jogo de bicho. E o locutor lia pausadamente, a partir do quinto prêmio. Quinto prêmio, bilhete sorteado, quarto, terceiro, segundo. Quando chegou no primeiro prêmio, onde estava o seu jogo de bicho, o nosso herói não se continha, tão nervoso que o coração parecia querer sair-lhe pela boca. E o locutor leu pausadamente. 35 mil, meu Deus, vai dar. 100, vai dar, vou ficar rico. E 20, aleluia. E 2? 2, não é 2, é 1. O locutor repetiu, 35.122. O nosso herói, todo irritado, nervoso, brigava, esmurrava o rádio. Não é 2, idiota, é 1. Ligou para a estação de rádio. Não houver engano. O bilhete premiado fora 35.122. Perdera por um algarismo apenas, mergulhando mais do que nunca em aperturas financeiras. Correu ao guia. Uma desgraça, pai. O senhor me recomendou 35.121, deu 35.122, mas o que aconteceu? O Espírito suspirou. Ah, meu filho, fico feliz. Quase acertamos. Foi um palpite apenas. Apenas um palpite. A nossa vida não pode ser orientada por palpites. Temos que ter certezas. E a certeza definitiva nos é oferecida por Jesus ao proclamar: o reino de Deus está dentro de vós. Aquele estado íntimo de felicidade, de alegria, o sentir-se em paz com a vida em qualquer situação, seja rico ou pobre, são ou doente, com posses ou não, em qualquer situação da vida, é uma construção que devemos realizar dentro de nós mesmos. Aquele estado de pureza, de elevação espiritual, de superação das nossas limitações. A doutrina espírita tem muito a nos ajudar nesse particular, desde que nos disponhamos a estudar os seus princípios. Estudar, não simplesmente frequentar reuniões espíritas, estudar, pegar as obras básicas, participar de cursos, entender os mecanismos da vida perfeitamente expostos nessa maravilha de conhecimento superior, a mais pura, a mais bela mensagem já oferecida ao homem nos tempos modernos, que é a doutrina espírita. Preciso que estejamos dispostos a estudar,
colocar em prática para que, superando as nossas limitações, possamos entrar no reino de Deus, isto é, o reino de Deus entrar dentro de nós, dando-nos a felicidade em qualquer situação e sem recorrer a palpiteiros. A ignorância em torno destes assuntos que dizem respeito ao intercâmbio com o além costuma gerar muitas superstições. A gente vê muita gente amedrontada, supersticiosa, que tem temores variados relacionados com a presença dos espíritos em nossa vida. No próprio meio espírita nós vemos isso, porque as pessoas não se dão ao trabalho de estudar a doutrina espírita, de entender como funciona o mecanismo de intercâmbio com o além. Como é que os espíritos nos influenciam e através de que metodologia eles nos influenciam. A ignorância é lamentável. Num bairro de periferia, na confluência de 2 ruas, moram 4 famílias, uma em cada esquina. Certa manhã, o morador de uma daquelas casas abre o portão para sair com o automóvel e depara, no meio da rua, com 2 estranhos objetos, uma garrafa de pinga e uma vela. Olha para os 2 objetos e sorri. Ah, esse povo brasileiro não tem mais o que inventar em suas práticas religiosas. Toma o automóvel e vai trabalhar tranquilamente. Aquilo não teve nenhuma repercussão em seus estados de ânimo. Sai o segundo morador. Olha para os 2 objetos e fica literalmente apavorado. Meu Deus, um despacho. Alguém querendo a minha desgraça. Toma o automóvel e afasta-se rapidamente, sem afastar de seu coração a angústia e o medo. Passa o dia atormentado, sentindo-se perseguido por 1000 influências espirituais inferiores. À tarde, quando regressa ao lar, ele está literalmente enfermo. Ficou doente de medo. Sai o terceiro morador. Olha desconfiado para aqueles 2 objetos. Entra em casa novamente. Toma um banho de defesa. Faz uma defumação no ambiente. Pronuncia ritos e rezas. E depois, sentindo-se protegido, toma o seu automóvel e vai trabalhar. Sai o 4º morador. Olha para os 2 objetos. Tão apavorado quanto o segundo, entra em casa novamente, chama a esposa, vamos viajar. Mas viajar por quê? Hoje é quinta-feira, iríamos viajar final de semana na sexta. Não, resolvi antecipar, vamos hoje. E de nada adiantaram as ponderações da esposa. Saíram dali a pouco a viagem. Uma viagem atribulada, cheia de tensões e temores, porque o dono da casa estava literalmente apavorado com o que lhe fora dado a ver. Naquele mesmo dia, à noitezinha, num consultório do além, bem distante do outro lado da cidade, um homem agradece ao seu guia a dádiva recebida. Pediram um emprego e o conseguira depois de seguir fielmente a orientação no sentido de deixar uma garrafa de pinga e uma vela numa encruzilhada urbana na confluência de 2 ruas. Como vemos, aqueles 2 objetos não tinham absolutamente nada a ver com os 4 moradores daquela região. Mas cada um reagiu de conformidade com a sua maneira de ser. O primeiro considerou que aquilo não significava nada e para ele não significou absolutamente nada. O segundo ficou apavorado e ficou doente. O terceiro tratou de proteger-se com práticas ritualísticas. O 4º assumiu uma postura de fuga. A história demonstra como a nossa maneira de ver as coisas tem uma influência decisiva nos nossos estados de ânimo. Nós somos o que vemos. A pessoa que está sempre
vendo 1000 influências espirituais, tudo é influência espiritual, tudo é manipulação das sombras, tudo é despacho, a pessoa vive atormentada, infeliz, dentro do centro espírita, tomando passe, submetendo-se a tratamento, porque ela pensa assim, ela vê assim, e por isso ela sente assim. Se nós queremos a estabilidade espiritual, é preciso o quê? Estudar a doutrina, compreender bem os mecanismos de influência espiritual, como é que nós podemos ser influenciados. E como é que nós podemos neutralizar influências das sombras? Conhecer, saber. Porque somente assim é que nós teremos estabilidade. Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Essa expressão de Jesus tem muitos significados, e um deles diz respeito a essa questão de influências espirituais. Quem conhece a verdade, quem estuda a doutrina, quem sabe como funcionam esses mecanismos, a pessoa não tem medo. Ela supera qualquer problema relacionado com o assunto. Naturalmente, há uma pergunta que certamente, se estivéssemos num pinga-fogo, muita gente aqui faria. E se aqueles dois objetos representassem uma espécie de evocação das sombras para prejudicar um dos moradores daquelas casas? Isso é possível? E o que aconteceria? Responderíamos com outra pergunta. É possível contratar um pistoleiro para dar tiros em alguém? A resposta, bem o sabemos, é afirmativa, principalmente em regiões agrestes. Há pessoas que têm esse mau hábito de resolver as suas pendências com alguém, contratam um pistoleiro para dar tiros na pessoa. Ora, se encontramos na Terra, se é possível na Terra encontrar pistoleiros dispostos a dar tiros em alguém para atender aos nossos desejos, certamente os encontraremos no mundo espiritual também. E nem é preciso ir atrás de um médium, de um intermediário. Basta que odiemos profundamente alguém, que lhe tenhamos extremado rancor, que lhe desejemos todo o mal, que o amaldiçoemos e automaticamente estaremos evocando forças das sombras, espíritos, dispostos a nos auxiliar nesse mistério, e que vão abater o nosso desafeto com balas de perturbação, de discórdia, desentendimento, de sofrimento, de desequilíbrio. O problema é que depois nós não poderemos dispensar esses pistoleiros do além como quem dispensa os pistoleiros da terra, pagando-lhes determinada importância em dinheiro, porque o preço que esses espíritos cobram é muito alto. É o domínio sobre as nossas vidas. É como se vendêssemos a nossa alma ao diabo. Naturalmente, meus amigos, nós estamos usando apenas um símbolo, uma alegoria. Nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que diabo não existe. Diabo como força que se contrapõe ao poder de Deus é uma bobagem. Nada se contrapõe ao poder de Deus. Diabos somos nós quando praticamos o mal, habilitando-nos a sofrimentos 1000, porque é assim que Deus transforma o diabo em anjo, considerando que todos nós fomos criados para a angelitude. A diabrura é apenas um desvio de rota pelo exercício mal feito, mal exercitado do livre-arbítrio. E com o sofrimento todos nós chegaremos lá. Ainda que existam os pistoleiros do além, tácita ou ostensivamente contratados para fazer mal a alguém, é preciso lembrar aqui um ditado popular muito interessante que se aplica no caso. Praga de urubu não mata cavalo gordo. Praga de urubu não mata cavalo gordo. As influências das sombras nos atingirão apenas na medida em que não tenhamos defesas contra elas, apenas na medida em que não tenhamos saúde espiritual. E aqui cabe nos lembrar uma das questões mais importantes. Se eu tivesse que eleger as 10 questões mais importantes de O Livro dos Espíritos, eu elegeria como uma delas a de número 551, quando Allan Kardec pergunta: pode um homem mau, com o concurso de um mau espírito, fazer mal a alguém?
Pergunta interessantíssima. Pode um homem mau, com o concurso de um mau espírito, fazer mal a alguém? A resposta do mentor espiritual é clara e incisiva. Não. Deus não o permitiria. Não. Deus não o permitiria. Mas como, dirá alguém? Como não permitiria? A todo momento, nós não estamos vendo aí influências das sombras, processos obsessivos? Nós estamos vendo gente sendo literalmente abatida por espíritos das sombras que fazem mal, que criam confusão no mundo? Mas a resposta está absolutamente correta. Os espíritos das sombras não têm o poder de provocar o mal em nós, apenas o exploram. Eles apenas exploram o mal que há em nós, eles não produzem o mal. Espírito obsessor não induz ao adultério. Nós não podemos culpar os espíritos obsessores pelo adultério. Eles apenas exploram num dos cônjuges a tendência à infidelidade. Nenhum espírito obsessor induzirá a angústia existencial, a depressão, um coração sintonizado com a alegria de viver. Ninguém nos incompatibilizará com o nosso semelhante se em todas as situações nós cultivarmos o entendimento, a compreensão, o respeito, os valores do Evangelho. Há pessoas que procuram o chamado corpo fechado, submetendo-se a práticas ritualísticas variadas. Pode até funcionar, se a pessoa acreditar nisso, mas é uma defesa precária, como um mero escoramento para uma casa mal construída, mal conservada. Se nós aspiramos nos livrarmos dos espíritos inferiores, da pressão das sombras, do mal que possa nos atingir a partir dessas entidades, é fundamental, é muito importante que eliminemos o mal que há em nós. Não que sejamos criminosos, assassinos, não que sejamos bandidos, mas o mal relacionado com a maneira como nós encaramos o mundo, as pessoas, o ambiente que nos rodeia. O mal está no nosso olhar, na nossa maneira de enxergar as coisas, de conviver com as pessoas. A propósito, vale lembrar a notável história daquele velhinho, muito sábio, sentado à beira da estrada na entrada de uma cidade, ali, sentado à sombra de uma árvore, tranquilo, quando parou um automóvel junto de si. E o motorista o cumprimentou. Bom dia, meu velho, tudo bem por aqui? Bom dia, meu filho, vou otimamente. E você? Com a graça de Deus, vou muito bem mesmo, sou um homem muito feliz. Mas eu estou de mudança para esta cidade e gostaria que o senhor me dissesse como é o povo que mora aqui. E o velhinho respondeu com outra pergunta. Meu filho, como é o povo da cidade de onde você vem? Ah, povo maravilhoso, gente amiga, gente fraterna, solidária, fiz muitas amizades lá. Só saí por força de minhas obrigações profissionais. Ah, meu filho, falou o velhinho, fique tranquilo, o povo daqui é exatamente igual, você vai se dar muito bem. O motorista agradece, obrigado, meu velho, fique com Deus, vá com Deus, meu filho, vai embora. Dali a pouco para outro carro. O motorista, desta feita, um homem mal encarado, sério, que não se dá o trabalho de cumprimentar o velhinho. Por favor, o senhor pode me dar uma informação? Pois não, meu filho. Estou de mudança para esta cidade e gostaria que o senhor me dissesse como é o povo que vive aqui. E o velhinho repetiu a pergunta. Como é o povo da cidade de onde você vem, meu filho? Por que o senhor quer saber? Não, apenas curiosidade minha. Como é o povo da sua cidade? Povo horrível, péssimo, gente mau caráter, pessoal egoísta, egocêntrico, nunca vi coisa igual, dei graças a Deus de sair de lá. Ah, meu filho, falou o velhinho, sinto muito. O povo daqui é exatamente igual. Você vai ter problemas. A história demonstra claramente como a nossa maneira de ver os acontecimentos, de conviver com as pessoas, tem uma influência decisiva nos nossos estados de ânimo. Somos, repetimos, o que nós vemos. Nós guardamos dentro de nós o céu ou o inferno.
Não importa o ambiente onde estejamos, o que importa é o que nós estamos construindo dentro de nós. O próprio conhecimento espírita, se a pessoa não lida bem com isso, se ela tem essa mania de ver tudo torto, acaba até prejudicando a pessoa. Há pessoas que acham que tudo é karma nesta vida, até a incapacidade de ser feliz. O meu karma nesta vida é a impossibilidade de ser feliz. Carrego pesada cruz, submetido a angustiantes problemas e dificuldades e dissabores. Quem assim fala não entende nada de espiritismo e não entende nada de karma. O karma, meus amigos, são situações educativas que surgem na nossa vida com o objetivo de corrigir a nossa rota, de nos ajudar a superar as nossas mazelas e imperfeições, no pagamento de nossas dívidas. Então, karma não tem nada a ver com a nossa felicidade. O cidadão pode nascer cego ou sem um membro, pode enfrentar uma crise financeira, pode sofrer um prejuízo, ele pode ter uma família difícil, ele pode ter uma profissão muito humilde, andar com dificuldade e assim mesmo conservar a capacidade de ser feliz. Porque a felicidade não é um favor do céu, assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. Ambas dependem muito mais do que damos à vida e muito menos do que dela recebemos. Tudo depende de nós mesmos. É preciso mudar a ótica da vida. Há pessoas que usam óculos escuros e mal ajustados, enxergam tudo torto, escuro. Para elas, tudo é difícil, tudo é complicado. É preciso mudar a ótica da vida, colocar óculos bem ajustados, claros, límpidos, olhar os objetivos, olhar as coisas melhores da vida, olhar os aspectos positivos da existência humana, lembrando aquele velho ditado: felicidade não é uma estação na viagem da vida. Felicidade é uma maneira de viajar. Há pessoas que estão esperando um destino para serem felizes, esperando crescer, esperando se formar, esperando se casar, esperando ter filhos, esperando uma boa situação econômica, esperando, e o tempo passa e a pessoa nunca é feliz. A felicidade não está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. Tudo depende de observarmos os aspectos positivos. É fácil isso? Não é fácil, mas é um treinamento que nós temos que fazer. Lembro de uma passagem do folclore evangélico. Folclore evangélico são aquelas passagens que não são consideradas autênticas ou de autenticidade duvidosa, mas de qualquer forma há passagens muito interessantes. E uma dessas passagens no folclore evangélico nos relata que Jesus, certa feita, transitava por uma estrada com os discípulos, quando, em determinado momento, depararam com um cão morto. O animal, já em estado de decomposição, exalava mau cheiro. Os discípulos logo reclamaram, mas Jesus, depois de contemplar detidamente o cão morto por alguns momentos, falou sorrindo: mas que belos dentes tem esse cão. Até mesmo os maus odores da vida podem ser neutralizados se nós nos detivermos em aspectos positivos, em coisas que realmente possam neutralizar esse cheiro. Isso tem uma importância decisiva, até mesmo em relação ao nosso sucesso profissional. Um fabricante de calçados enviou para uma região agreste 2 pesquisadores para fazer um levantamento das possibilidades do mercado naquela região. O primeiro deles, um pessimista incorrigível, fez uma pesquisa rápida, sumária, e logo passou um e-mail para o fabricante: mercado aqui é péssimo, todo mundo anda descalço. O segundo, um otimista de carteirinha, sempre disposto a enfrentar os desafios, a observar os aspectos positivos, fez a mesma pesquisa na mesma região e mandou o e-mail: o mercado aqui é promissor, todos precisam de sapatos. Não é fácil mudar a ótica da vida, porque nós estamos condicionados milenarmente, desde o tempo em que vivíamos nas cavernas, ameaçados por predadores,
a gente traz essa tendência de viver num sobressalto, de facilmente nos deixarmos dominar pela tensão. Realmente é uma tendência, é uma característica do ser humano, ou da maior parte das criaturas humanas. Mas lembramos aqui um outro ditado interessante: princípio de angu é mingau. Você tem que mexer o mingau, mexer até que vire angu. E o mesmo acontece com relação à mudança da ótica da vida. É preciso mexer os miolos, insistindo em aspectos positivos, insistindo em olhar com óculos bem ajustados, claros, límpidos, os aspectos positivos da existência humana. Conheço companheiros espíritas que alcançaram expressivo sucesso nesse particular. Um deles sofreu um grave acidente automobilístico e comenta: o desastre foi terrível, perda total do automóvel, foi perda total, ficou o carro inteiramente destruído, mas com a graça de Deus foi apenas perda material. Espiritualmente falando, eu ganhei muito, porque eu era afoito, dirigia de forma imprudente, não respeitava os sinais de trânsito. Agora não, eu sou mais cuidadoso. Respeito os sinais, levo tudo muito a sério, não ultrapasso os limites da velocidade. Esse desastre foi de grande utilidade para mim. Outro, às voltas com uma família complicada, difícil, proclama bem-humorado: a minha família me santifica, oferecendo-me inúmeras oportunidades a cada dia de exercitar os valores do Evangelho. Como é que eu iria treinar a paciência, a compreensão, a tolerância, o perdão, se não fosse pela minha família? Todo dia eles têm um comportamento que me obriga a ser paciencioso, a ser tolerante, a ser amigo, a perdoar, a compreender. Então, todo dia eu treino os valores do Evangelho. Por isso eu digo que a minha família está me santificando. Outro, às voltas com uma grave enfermidade de pele que lhe provocou pústulas que se estenderam da sola dos pés ao couro cabeludo, ficou com um aspecto medonho, mas tranquilizava aqueles que o visitavam, dizendo: fiquem tranquilos, estou apenas me submetendo a um eficiente tratamento de beleza para a minha alma. O corpo está uma draga, mas o espírito está com a brancura de homo. Essa visão positiva, essa reação positiva aos acontecimentos, esse treinamento para ver apenas os aspectos positivos e nos determos neles e os usarmos como inspiração da nossa vida, tudo isso é de importância fundamental até mesmo em questões de saúde. Há pessoas que, quando recebem um diagnóstico de câncer, acham que esse diagnóstico equivale a um atestado de óbito, que vão morrer. É muito comum hoje, as pessoas de um modo geral têm horror do câncer e associam o câncer à morte, né? Tem câncer, embora a medicina tenha evoluído muito, e hoje há grandes chances de recuperação, principalmente quando o câncer é detectado no início. Não obstante, as pessoas continuam achando que câncer é o fim do mundo, é atestado de óbito, e não é assim. É preciso encarar também a doença, seja o câncer ou uma qualquer outra doença, também de uma forma positiva, confiando em Deus, confiando em nós, seguindo o tratamento médico, tendo fé, tendo a certeza de que Deus vai nos ajudar e que seja tudo feito pela vontade de Deus. Nos colocando nas mãos de Deus, nós não teremos medo nem mesmo do câncer. Algum tempo atrás, eu acompanhava um familiar para sessões de radioterapia num hospital especializado em tratamento de câncer. Então, fez 20 e tantas aplicações, eu ia sempre acompanhando. Era um familiar meu. E nesse hospital, eu vi uma coisa muito interessante que me marcou muito, inclusive era uma poesia que estava na parede, um pequeno quadro. Eu achei aquela poesia tão marcante, tão importante, que eu copiei. Hoje está no livro Uma Razão para Viver, que é o título dessa palestra também. E a poesia, um pequeno poema, diz assim: o mundo tem a sua cor,
É você quem mede o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo, positivo. Porque positivo e belo está você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito. Porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida de seu mundo. Mas que felicidade, que alegria, se Cristo fosse a medida de você. O Cristo. Um amigo me dizia, não sei porquê, o Natal me inspira uma indefinível nostalgia, relacionada com algo muito importante que ficou perdido no passado distante. Talvez uma ligação afetiva, uma situação melhor, ou quem sabe a própria pureza perdida. Embora estejamos diante de um paradoxo, já que o Natal deveria inspirar sempre alegrias e consolações, muita gente experimenta essa nostalgia, associada talvez a situações do passado, mas fundamentalmente eu diria tratar-se da nostalgia por um ideal nunca realizado. O magnetismo divino que emana da manjedoura nas comemorações natalinas estabelece o confronto entre as propostas sublimes do Evangelho e a realidade de nossa vida. Do distanciamento entre o que o Evangelho propõe e o que somos e o que fazemos, sustenta-se a nostalgia. O simples fato das pessoas comemorarem o Natal em noitadas alegres, em lautos banquetes regados a álcool, com prejuízos para a saúde, em virtude dos excessos cometidos, em detrimento de pessoas que literalmente morrem de fome, já é uma demonstração evidente de quão distanciados estamos do verdadeiro espírito do Natal. Um aniversário realmente lamentável, em que nós fazemos uma comemoração do aniversário, esquecidos da pessoa do aniversariante. E o que é pior, na nossa cultura ocidental, o aniversariante foi substituído por um velhinho muito simpático, de barbas brancas, sorriso acolhedor, mas que é um feroz comerciante e que conseguiu convencer a todos os cristãos do Ocidente que Natal é sinônimo de presente e que não tem graça a comemoração natalina. De nada adianta o abraço carinhoso, fraterno, se ele não for acompanhado de um presente. Ele conseguiu convencer as pessoas desta necessidade. Lamentável o Natal. E eu acho lamentável também porque em 2000 anos de cristianismo não é pouco tempo. São 20 séculos, 2000 anos de cristianismo, a maior parte dos profitentes religiosos, eles não conseguiram sequer definir exatamente quem é Jesus e o que ele significa na nossa vida. Muitos consideram Jesus como Salvador, que lavou nossos pecados com seu sangue na cruz, lembrando as antigas cerimônias do culto judeu, em que os pecados da comunidade eram transferidos para um bode, que depois era sacrificado, e com isso a comunidade ficava livre de seus pecados. Há aqueles que veem em Jesus o Deus encarnado, parecendo ignorar que Jesus jamais se referiu a si mesmo como um Deus encarnado. Ele sempre se referiu a si mesmo como um enviado, como um servo de Deus, como um filho do homem. Um filho do homem, não um filho de Deus. Um filho gerado por um casal e não um filho gerado por um Deus que se manifestasse sobre uma virgem. Há aqueles, multidões na verdade, que julgam cumprir seus deveres religiosos simplesmente submetendo-se a repetitivas cerimônias, cultos exteriores, ritos e rituais. Há aqueles que acreditam que estão salvos simplesmente porque proclamam a sua crença em Jesus. É preciso superar semelhantes equívocos e assumir as nossas responsabilidades diante do Cristo.
partindo do princípio revelado pela doutrina espírita, de que Jesus é um irmão nosso, um filho de Deus como todos nós o somos, um espírito criado por Deus como todos nós somos criados. Um irmão puro e perfeito, preposto de Deus, que veio à Terra com a tarefa precípua de nos ensinar a viver como filhos verdadeiros do Altíssimo. Essa foi a missão de Jesus. Ele veio ensinar como é que nós podemos agir como filhos de Deus. E como fazem os professores autênticos, eficientes, ele não se limitou a transmitir uma mensagem, ele viveu-a intensamente em todos os momentos, transformando a manjedoura e a cruz em dois símbolos da redenção humana: humildade na manjedoura, sacrifício na cruz. Humildade e sacrifício, os dois símbolos maiores do cristianismo. Entre ambos, há todo um roteiro de renovação para a humanidade, apresentado com a simplicidade da sabedoria autêntica e a profundidade da verdade revelada. Aqueles que criticam, que fazem comentários desairosos sobre o comportamento alheio, o mestre lembra na inesquecível passagem da mulher adúltera que ninguém pode atirar a primeira pedra porque ninguém está livre de pecados. Aos que se apavoram ante a situação do presente e as perspectivas do futuro, recomenda que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Viver com justiça, cumprir os mandamentos divinos, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Aqueles que se apegam aos bens materiais, adverte que não se pode servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. E conta a história daquele homem que amealhou uma enorme fortuna para ser feliz, mas pouco pôde desfrutá-la, porque logo morreu, nada levando para o mundo espiritual, senão um perturbador comprometimento com os enganos do mundo. Aqueles que tentam resolver as suas pendências, apelando para a violência, lembra que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem apela para a violência acabará sendo vitimado por ela. Em todas as situações, em todos os momentos de nossa vida, temos em Jesus a orientação mais precisa, o caminho mais exato, a possibilidade mais promissora. Gastamos rios de dinheiro à procura do melhor para a nossa casa, para a nossa saúde, para a nossa apresentação, para a nossa família, e esquecemos o essencial, as lições de Jesus, que não custam absolutamente nada. Se as procurássemos, se as estudássemos, saberíamos que em múltiplas circunstâncias na Terra, nós temos procurado a felicidade no lugar errado, à distância daquilo que ensinou e exemplificou Jesus. Qual um farol abençoado que ilumina os escabrosos caminhos humanos, o Espiritismo confirma para nós que Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida. O caminho de nossa redenção, apontado na excelência de seus ensinamentos, é a verdade imutável de Deus apresentado em suas lições. E ele é realmente a própria vida. Aquela vida estuante, formosa, que circula por nossas veias, quando o nosso cérebro povoa-se de ideais e o nosso coração pulsa ao ritmo incessante de serviço no campo do bem. É preciso, portanto, meus amigos, que assumamos as nossas responsabilidades como espíritas cristãos, buscando as marcas do Cristo, o sacrifício dos interesses pessoais em favor do bem comum. Esse é o grande desafio da nossa vida. O processo de nossa renovação implica em sacrificarmos os nossos interesses em favor do bem comum. Não há remédio melhor para os males humanos, para a infelicidade crônica que afeta muitas pessoas, para as perturbações, senão a prática do bem. Porque a prática do bem representa o cumprimento da lei de amor, que é a lei maior de Deus. Quando nós praticamos o bem, a gente cumpre a lei divina, e cumprindo a lei divina, nós sintonizamos com o céu.
É preciso, portanto, que busquemos as marcas do Cristo. E eu sei perfeitamente, todos nós sabemos, que na verdade a grande finalidade da existência humana é essa. Se alguém me perguntar qual a principal finalidade, nós estamos aqui para buscar as marcas do Cristo. Isto é, para aprendermos a sacrificar os nossos interesses em favor do bem comum, do trabalho em favor do próximo. E certamente, meus amigos, muitas vezes no mundo espiritual, quando nos preparávamos para a presente existência, certamente teremos elevado o nosso pensamento em oração, dizendo assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, o estímulo dos céus, guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz. Que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei. Ajuda-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Jesus nos abençoe.